A oitava temporada de Game of Thrones tá bem aí, em abril ela tá chegando pra gente e eu vou falar hoje sobre uma das coisas que o pessoal mais quer saber. Quem vai morrer e quem vai viver? Roda a vinhetinha aí. Saudações antarianos e antarianas, eu sou o Gustavo Lopes e é o seguinte, quem vai morrer e quem vai viver nesta querida série que a gente tanto ama, a gente tanto fala aqui. A gente sempre fala que todo mundo vai morrer, só que a gente não quer que todo mundo morra, né? Então, no fim aí dessa temporada, deve que vai morrer muita gente. E a gente tem algumas dicas de quem pode morrer, mas eu vou falar hoje especificamente de uma pessoa que a gente está especulando que talvez não morra. Essa pessoa é Cersei Lannister. Por quê? Vou ficar olhando aqui pro lado porque irei ler para vocês uma matéria, porque a Lena Headey falou bem assim que o último dia de gravações dela foi bem tedioso. Foi chatinho, a última cena dela foi chatonilda, ela não gostou de fazer a cena. Não é que ela não gostou, é que ela achou assim entediante. E aí ela falou o seguinte, eu vou ler aqui para vocês que é para eu não desvirtuar nada das frases da grandíssima Lena Headey. Ela falou o seguinte, que o último dia dela no set foi estranhamente tedioso. Ela falou assim, na minha última cena, eu só tinha que subir e descer essas escadas. E foi só isso. Então ela foi e falou ali que ela tinha que subir e descer escadas. E é isso. E daí um comediante que estava com ela, o Stephen Merchant, ele falou o seguinte, falou, spoilers, então tem uma escada, os fãs vão ficar perguntando se ela sobe ou se ela desce. Ela falou, não, eu faço os dois e é assim que Game of Thrones acaba. Pelo menos foi o que ela quis dizer. Óbvio, a gente não pode confiar em tudo que atores dizem. É bom a gente ficar lembrando, porque afinal de contas, o Kit Harington falou por várias vezes que ele tinha morrido na série. E os produtores também falaram, ó, o Jon Snow não vai voltar, ele morreu mesmo, não tem o que fazer, morreu, desapeguem. Então ela tá falando que ela sobe dessa escada e assim termina Game of Thrones, mas pode ser que não seja desse jeito. Mas pode ser que seja também desse exato jeitinho que ela tá falando aí. Talvez a guerra realmente acabe e ela suba dessas escadas. Ou pode ser que a gente tenha aí outro tipo de coisa acontecendo. Pode ter dado tudo errado nessa guerra aí e ela pode subir e descer as escadas de uma forma mais triste. Óbvio que provavelmente não deve ser uma cena de ação, porque ela falou que foi tedioso, então ela não vai descer as escadas correndo, gritando, berrando, coisas do tipo. Então ela sobe ou desce as escadas ali por último, de uma forma aparentemente triste e tranquila, ou só tranquila ou só triste, não sei. Ela desce de alguma forma ou sobe, sem alguém incomodar ela, sem nada de muito emocionante acontecer. O lance é que a gente pode ter várias possibilidades aí. Então, uma das possibilidades é que o Rei da Noite foi vencido ali pela galera no norte, eles conseguiram vencer, e logo depois eles se voltam todas as atenções para ali o sul, né, para Porto Real. Eles precisam tomar ali a capital e tirar os Lannister do poder, tirar Cersei Lannister do poder, porque ela é a rainha louca, assim como retiraram, no caso, matando o Rei Louco do poder. Então eles têm que ir para o sul e lá vai rolar uma nova guerra. O lance de rolar uma nova guerra é que eles estavam lutando contra o exército do Rei da Noite, então o exército dele já fica bem diminuído. A Cersei iria contratar a Companhia Dourada, que é uma companhia muito poderosa e que tem ali uma boa quantidade de homens. Se eu não me engano, ela fala em 10 mil homens que ela iria contratar. É uma quantidade boa de pessoas e talvez seja maior do que a quantidade de pessoas que vão ter ali no norte lutando, porque vai morrer uma boa parte da galera ali lutando contra o inverno, né? Isso nessa minha constatação que eu estou fazendo aqui, nesse meu imaginário que eu estou fazendo aqui. Então vão todos para lá e o lance é que eles vão estar lutando contra uma fortaleza, que é Porto Real. É uma fortaleza, um castelo gigantesco, a Fortaleza Vermelha. Ela é um castelo muito bem feito, muito bem construído, cheio de saídas secretas também para proteção dos reis. Eu falei sobre isso na série sobre os reis Targaryen, que eu sempre deixo aqui nos vídeos recomendados para vocês olharem e conhecerem um pouco mais sobre a história dos Targaryen e principalmente dos reis
que sentaram no Trono de Ferro. Então é uma guerra difícil de se vencer. Você vai ter pouca gente e vai estar lutando contra uma fortaleza. Se eles sitiarem, se eles fizerem um cerco em Porto Real, duraria muito tempo ainda assim, porque afinal de contas Porto Real é uma cidade muito bem abastecida e a Fortaleza Vermelha muito provavelmente é muito bem abastecida mesmo. E vai ter pouca gente lá dentro, teoricamente, porque uma galera deve ir lá para o norte e outra galera já morreu. Ela se livrou de boa parte da corte de Porto Real, então a comida acaba que dura mais ali para ela, né? Então é uma guerra que ela pode sim vencer por conta disso, né? Se ela não mover nenhum músculo para ajudar o pessoal no norte, eles conseguirem derrotar o Rei da Noite, vai uma galera bem despreparada ali para lutar contra ela. Talvez nem existam mais os dragões, talvez exista um ou outro, mas ela tem aquela balestra que consegue penetrar ali já conseguiu atingir o Drogon em uma única oportunidade. Numa segunda oportunidade, a mira pode ser mais bem aguçada, digamos assim, e podem acertar o Drogon ou qualquer outro dragão de forma fatal. E isso pode acabar levando a derrocada novamente dos dragões. Então o que pode acontecer é ela derrotar todo mundo, morrer Sansa Stark, morrer Arya Stark, morrer Jon Snow, morrer Daenerys, morrer geral mesmo assim. E no fim ela sobe ou ela desce as escadas ali. Ela pode subir as escadas para ver alguma coisa, para ver o filho dela, que afinal de contas ela disse que ela está grávida, e ela pode descer as escadas de forma mais tranquila ali, só tipo comemorando ali, mais ou menos com a mesma cara que ela fez quando explodiu o grande septo de Baelor ali. Outro caso que pode acontecer é o Rei da Noite conseguir vencer toda a galera do norte e eles irem fugidos ali para a capital, né, para Porto Real. Então ele venceu todo mundo sai correndo do norte e vai para Porto Real. É uma coisa que eu acho que deve acontecer. Eles devem pedir abrigo para Cersei e ela de alguma forma ali deve conceder. Eles podem acabar vencendo ou não o Rei da Noite, e aí abrem duas teorias novamente. A primeira teoria é que o Rei da Noite vence, mas de alguma forma ele continua. Talvez o fato é que ele não seja um malvado querendo exterminar a humanidade. Talvez ele queira destruir os dragões, porque afinal de contas existe uma conexão muito forte entre os dragões e a magia. E quando a magia retorna com força, o inverno parece ter retornado com força também. Nos livros a gente tinha ali toda a parte da longa noite acontecendo, enquanto Valíria estava ali com seus dragões. Ela não estava na ascensão, porque ainda não tinha os domadores de dragões, mas os dragões teoricamente já existiam. Então toda a parte da longa noite foi feita durante isso. Teve toda a guerra dos White Walkers, teve o pacto com os Filhos da Floresta, tudo foi abaixando, né, essa quantidade depois da perdição de Valíria. E depois, ainda mais depois da perdição de Valíria, quando todos os dragões morreram. A magia retorna com força quando Daenerys traz os dragões de volta e os White Walkers retornam com força também quando Daenerys traz os dragões de volta. Então talvez o problema seja os dragões e o Rei da Noite queira simplesmente derrotar os dragões e depois que ele fizer isso ele pode aí viver tranquilamente, deixando ali Cersei Lannister, por exemplo, viva, mas o resto da galera que estava lutando contra ele morta. É uma opção. Outra opção é que todo mundo junto acabe derrotando sim o Rei da Noite ali na Fortaleza Vermelha e Lena Headey acaba ali ficando supimps depois de derrotar e, sendo ela uma rainha louca, acaba ali matando geral que tá ali, que por algum motivo confiou nela, fez essa burrice aí e ela acaba continuando viva desta forma. Uma última teoria, e essa eu gosto bastante, é que o Westeros vai acabar se dividindo novamente. Eu acho que é uma coisa legal de acontecer, da gente não ter novamente um rei que vai governar tudo e todos absolutamente. Eu gostaria de ver um Westeros dividido novamente, como era na época que Aegon chegou. Aegon chegou e ele uniu tudo, ele era o cara do fogo. Jon é um Aegon também, mas eu gostaria que ele fosse o responsável justamente por essa cisão, para desmembrar novamente os sete reinos em sete reinos com sete reis, sete caras governando aí diferentemente, cada um em sua fortaleza. Então, cada um deles ali governa um lado. O Jon vai para o norte, a Dany pode governar ali em Pedra do Dragão, como eram os Targaryens, a Lena Headey ali, a Cersei pode continuar ali governando Porto Real e Rochedo Casterly, talvez o irmão dela, se sobreviver, governe Rochedo Casterly para ela. Esse tipo de coisa aí acontecendo seria uma coisa que eu gostaria de ver, porque seria uma boa metáfora. O primeiro, o Aegon, ele chegou e uniu tudo,
E o Jon, que seria o último Aegon, pelo menos nessa parte da história, seria o cara que iria dividir tudo de novo e voltar a ser tudo como era antes do primeiro Aegon chegar. Eu gostaria de ver isso realmente. E uma coisa que eu gostaria de lembrar é que teve um rei que morreu subindo as escadas. E ele sobe as escadas de forma tediosa depois de vencer uma guerra e acaba morrendo mesmo assim. Quem é esse rei? Esse rei é Aegon II, tá? Durante a guerra dos Targaryen, né? Que rolou ali, a Dança dos Dragões, ele contra a Rhaenyra Targaryen, os dois lutaram, ele vence essa guerra, e no fim, quando ele entra ali nos seus aposentos, né, quando ele tá subindo naquele negocinho, tipo aquela marca que agora eu acabei esquecendo o nome, que carregam os reis, liteira, acabei de lembrar. Quando ele tá na liteira dele, alguém entrega um copo de vinho, uma taça de vinho para ele, ele bebe a taça de vinho, só que tinha veneno, então ele morre. Então ele ganha a guerra, ele sobe as escadas de forma tranquila, sem medo, afinal de contas ele acabou de vencer a guerra, de forma entediante também, mas acaba morrendo mesmo assim. Seria uma coisa também muito legal de ver em Game of Thrones. A Cersei vencer qualquer guerra que ela tenha vencido, mas depois de todas as loucuras que ela acabou fazendo, alguém, por exemplo, a Sansa, poderia ali envenenar uma taça de vinho, que ela anda sempre bebendo vinho, e isso poderia fazer com que ela subisse e descesse as escadas de forma tediosa, mas no fim acabasse morrendo ali. E isso seria um final bem digno de Game of Thrones. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. Qual é a opinião de vocês para o fim de Game of Thrones, especificamente sobre a Cersei? Você acha que ela vive ou que ela morre? O que você acha que vai acontecer? A galera vai lutar no norte e vai para lá correndo? A galera vence no norte e vai para lá lutar com ela? Qual é a sua teoria aí para esse final, para essa série aí, para essa 8ª temporada? Deixa aí nos comentários, adoro ler sempre os comentários de vocês. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.